Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma aula da nossa disciplina de construção civil, beleza? Nas últimas aulas a gente já tem trabalhado alguns serviços que serão realizados dentro do nosso empreendimento. E hoje eu quero tratar com vocês sobre as alvenarias, ok? Na aula anterior a gente já levantou a estrutura da casa, ok? A gente parou com a estrutura, né, de pilares, vigas e lajes sendo realizados. Agora a gente vai partir para as alvenarias, ok? Então já vou compartilhar minha tela aqui com os senhores, para que a gente possa dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, o que são essas alvenarias, né, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso, né? Alvenarias são construções formadas de blocos naturais ou artificiais, que estão ligados entre si de modo estável, ou seja, essa ligação não permite, né, que elas fiquem completamente instáveis, ok? Essa ligação vai se dar pela combinação das juntas e da interposição de argamassa ou somente por um dos dois, ok? Tijolos ou blocos unidos entre si, com ou sem argamassa de ligação, enfiadas horizontais que se sobrepõem umas às outras. Então, essa segunda definição é até mais comum e mais simples para a gente, né? O que a gente vai ter que fazer? O que é uma parede de alvenaria? É uma parede constituída de blocos ou tijolos que estão unidos entre si. Então, eu vou uni-los horizontalmente e vou sobrepor as camadas, criando, então, várias linhas de tijolos, como está mostrado na imagem abaixo. Okay? Qual que é a função? Primeiro, né, a gente vai adequar e estabelecer a separação entre os ambientes. A parede de alvenaria, ela tem exclusivamente essa função, ok? Ela não tem função estrutural. Você pode ter uma parede com função estrutural, desde que você tenha uma parede de blocos, ou seja, né, de blocos estruturais. Uma parede que tenha ali um enchimento de concreto e que seja armado de alguma forma, ok? As alvenarias, elas vão se dividir para a gente, né, de forma mais simples, entre internas e externas. As internas, essas que estão dentro da casa, né, como o próprio nome já diz, ou da obra em si. Elas vão servir para fazer a separação entre os ambientes internos. Já as alvenarias externas são aquelas que estão no perímetro, né, na parte mais externa da edificação. E elas vão fazer a separação entre a parte interna e a área externa, ok? As nossas alvenarias, né, os blocos, né, as paredes de alvenaria, elas têm que estar sujeitas, né, a algumas exigências. Quais são elas? Primeiro, devem apresentar certa resistência mecânica. Essa resistência mecânica aqui, evidentemente, não é a mesma resistência que a gente teria num concreto armado, por exemplo, ok? Mas ela precisa apresentar alguma resistência mecânica. Segundo, resistência ao fogo. Quando tem fogo, a obra está pegando fogo, né? Tem um incêndio no empreendimento, os tijolos devem suportar durante um certo tempo esse estado, né, de incêndio, ok? A gente não constrói, isso é muito importante ressaltar, né? As casas, os comércios, as edificações em geral, não são construídos para resistir completamente ao fogo, ok? Elas devem resistir até que todas as pessoas consigam sair dali de modo adequado, ok? Terceira exigência é de isolamento acústico e térmico. A gente precisa que as paredes deem esse isolamento aos cômodos. Depois, de estanqueidade, se você jogar água, essa parede não pode vazar essa água para o outro lado. E de durabilidade. Agora, algumas propriedades das alvenarias, pessoal. A gente tem resistência à umidade e aos movimentos térmicos, resistência à pressão dos ventos, ela tem uma propriedade de isolamento térmico e acústico, resistência à infiltração de água pluvial, ou seja, água da chuva, controle da migração do vapor de água e regulagem da condensação. Ela serve também de base ou substrato para revestimentos em geral,
sendo parede, principalmente, né, nesse caso de alvenarias, e segurança para os usuários e ocupantes. Quais são os tipos de alvenaria? Nós vamos ter dois tipos, né? Agora, tratando da questão de resistência. Nós vamos ter tipos que eu vou chamar de alvenaria resistente e de alvenaria de vedação, ok? Aquele primeiro tipo de interno e externo é quanto à localização das alvenarias. Aqui nós vamos ter em relação ao tipo para uma possível resistência ou não. As alvenarias resistentes, como eu já disse para vocês, são as alvenarias estruturais. Elas têm função estrutural, ok? E está aí na imagem à esquerda, né? O bloco de cimento, que vai ser cheio de concreto e já apresenta ali as barras de aço. E a alvenaria de vedação é que a gente está mais acostumada, né? Com tijolinho ou com tijolos, outros tipos de tijolos cerâmicos, ok? As alvenarias resistentes, pessoal, elas vão resistir certas cargas além do seu peso próprio. Como a gente disse, ela vai fazer um papel de estrutura, ok? Então, ela conseguirá resistir essas cargas e passar essas cargas para o solo. Tá aí um exemplo, né, de um predinho sendo feito somente com alvenaria estrutural. Se você notar bem, não tem ali nenhum elemento estrutural. Não vai ter nem pilar, nem viga para esses tipos de obra, ok? Já essa alvenaria, perdão, agora a gente trocou, tá? Tem um errinho no meu título aqui, né? A alvenaria que não apresenta resistência, né, a só de vedação, ela não é dimensionada para resistir cargas além do seu peso próprio. Então, essa alvenaria de vedação, a única função que ela tem é de vedar, é de fechar ou separar os dois cômodos, ok? Para isso, né, nessas alvenarias é preciso que haja estruturas, porque senão as alvenarias não conseguirão resistir às cargas e irão fissurar, irão quebrar por inteiro até chegar ao colapso. Outras classificações de alvenaria que nós temos é em relação ao componente da alvenaria. A gente pode ter bloco de concreto, tijolo cerâmico maciço, bloco cerâmico, bloco sílico calcário e muitos outros. Componentes da ligação. A gente pode juntar os nossos blocos ou com junta seca, sem argamassa de preenchimento, ou com junta tomada, que seria colocando a argamassa entre elas. Também em relação à exposição, nós vamos ter o tipo aparente ou revestida, ok? Essa aparente, ela é realmente aparente, né? É à vista mesmo, né? Aquelas obras de tijolinho, por exemplo, são tijolinho à vista, a gente chama, né? São obras que têm alvenaria aparente. Se você reboca a sua alvenaria, você já tem uma parede revestida, ok? Tem ali um revestimento de argamassa, ok? Os tijolos cerâmicos, pessoal, nós vamos falar de alguns tipos desses tijolos, né? O primeiro deles que a gente vai tratar aqui são os tijolos maciços, ou tijolinho, né? Como é mais convencionalmente chamado. Eles são tijolos prensados ou extrusados e vão ter uma massa aí de 2 a 3 quilogramas. A gente vai ter alguns tipos desses tijolinhos que vão variar principalmente nas suas dimensões. Como a gente pode perceber, né? Você tem o tijolinho normal, o de canto curvo, o cachimbo, enfim, ok? Esse tipo de alvenaria, né, esses tijolinhos, são deixados à vista e, por isso, é necessário que a gente aplique algum tipo de verniz ou selante para impermeabilizar essa superfície. A gente vai colocar, né? Pode colocar ou um silicone líquido que penetra no tijolo sem alterar sua aparência e permite que o material respire, ou uma resina acrílica à base de solvente, que vai oferecer maior durabilidade. Dependendo da que for escolhida, pode produzir um efeito brilhante na sua alvenaria. Temos também o tijolo laminado, que é o que possui 21 furos. Esse tipo de tijolo não é tão comum nas nossas obras, né? Mas é importante que a gente saiba que ele existe. Esses furos que existem nele, esses vários furinhos, vão melhorar a aderência que esses tijolos vão ter com a argamassa. Esse modelo, né,
vai apresentar alta resistência e durabilidade. Aqui na imagem à esquerda, a gente vai ter a imagem de uma unidade desse tijolinho, né? E desse tijolo laminado. E a imagem à direita já vai mostrar como ficaria uma parede composta por esses tijolos, ok? Temos também o tijolo refratário. Esse tijolo refratário ele é muito utilizado para churrasqueiras. Por quê? Ele vai resistir a altas temperaturas, até 1.200 graus Celsius, ok? Então, a gente vai utilizar em churrasqueira, em forno, em lareira, etc. Temos o tijolo furado, que são os nossos tijolos convencionais, né, que a gente apresenta, que tem mais disponibilidade no mercado. Eles vão apresentar algumas ranhuras na face deles, né, onde você vai fazer o assentamento, que é para facilitar a aderência também com a argamassa. Ele vai ter um pequeno peso próprio e menor custo. Por isso que ele é tão utilizado, né? A principal desvantagem desse tipo de alvenaria é a falta de padronização nas medidas. Então, você vai perceber que quando você compra um caminhão de tijolo, por exemplo, você vai perceber que vários tijolos não batem as medidas entre si. Alguns são mais largos, outros um pouquinho menores, outros têm alguma distorção na face. Isso é normal, ok? E essa falta de padronização faz com que, às vezes, você tenha uma parede que não aparenta estar completamente reta, certo? E depois deve ser corrigida com massa, tá? Outra desvantagem é que ele é um material muito frágil. Com isso, qualquer impacto nesse tijolo faz com que ele se despedace, faz com que ele rompa, né? E isso pode gerar desperdício na obra se nós, né, engenheiros civis, não tivermos cuidado nessa gestão dos materiais. Nós vamos ter aí algumas medidas padrão para esses tijolos. Então, você pode ter de 7 por 25, 7 por 25 por 25, 9 por 25 por 25 e etc. Né? São várias as medidas, ok? Eu trouxe aqui só algumas para a gente poder relembrar. Temos também os blocos de concreto. Esses blocos são fabricados com cimento, areia, pedrisco, pó de brita e água. Então, você vai formar ali uma espécie de concreto mesmo, né? Claro que o seu agregado graúdo vai virar pedrisco e pó de brita. Então, também será um agregado de tamanho inferior, né? Eles vão ser vazados no sentido da altura. Então, você vai perceber que o bloco, né? Se você pegar ele aqui, virar, você consegue observar dois furos, ok? Eles vão apresentar maior resistência à compressão. Além desse bloco que está mostrado aqui na imagem, a gente tem algumas canaletas, que também são produzidas da mesma forma, né? Essas canaletas, elas vão ter o perfil U. Então, é o mesmo bloco, só que com um perfil U, ok? Então, tá aqui, né? A gente vai ter a separação desses blocos por famílias. E essas famílias representarão para a gente o tamanho da largura dos nossos blocos. Então, a gente vai ter a família de 9, que apresenta 9 centímetros de largura, a família de 14 ou a família de 19, ok? A gente pode perceber aqui que existem vários modelos, né? Inclusive canaleta, meia canaleta, um bloco um pouco mais robusto, né? Que está aí considerado como estrutural de 4,5 MPa. Então, você vai ter diversos modelos, ok? Sempre garantindo, né, a mesma estabilidade, o mesmo método de produção e tudo mais, ok? O que vai mudar ali são as formas para que você consiga encher, certo? Esses blocos de concreto vão apresentar maior peso próprio e por isso eles vão dificultar o serviço de transporte e assentamento. Se a gente for pensar de maneira geral, esses blocos de concreto, os mais utilizados pelo menos, eles têm uma área maior. Então eles conseguiriam preencher uma área com uma menor quantidade. Porém, a maior parte dos trabalhadores vão preferir utilizar o tijolo convencional, porque ele é muito mais leve de trabalhar. Então, o cara consegue carregar, né, assentar muito mais facilmente do que um bloco de concreto, ok? Eles podem ser preenchidos com concreto para aumentar a rigidez e combinados com blocos canaleta podem formar paredes de concreto. Você pode, por exemplo, fazer 2, 3 fiadas de bloco de concreto que tenham os vazados, enche eles de concreto normal, né?
depois passa uma fiada de canaleta e coloca nela a armadura. Você coloca lá algumas barras de aço. E essa canaleta vira uma espécie de viga, que vai fazendo o travamento da sua parede de concreto, ok? Então, no final, né, quando tudo estiver concretado, você percebe que tem ali uma parede totalmente de concreto. Isso vai ser bastante utilizado quando a gente vai tratar, por exemplo, de piscina ou muro de arrimo, ok? Esses dois tipos de obra, né, de edificação, eles vão necessitar de uma estrutura um pouco maior, mas muitas vezes você não vai querer criar os elementos estruturais, né, de pilar, viga e tudo mais. Então você já utiliza, né, já usa esses blocos de concreto para minimizar essa necessidade da estrutura convencional e consegue ter uma resistência satisfatória também. Esses blocos não permitem cortes. Na verdade, até assim, né? Se você cortar um bloco de concreto, você vai ter, primeiro, muita dificuldade no corte. Segundo, que esse corte não vai conseguir ser uniforme. E eles vão apresentar dificuldade na hora de fazer um empunhamento. Na hora de você fazer as cunhas lá em cima da parede, para esses blocos de concreto, você vai ter um pouco mais de dificuldade. A gente tem também novas tecnologias no mercado, né, que não são tão novas assim, mas que ainda não emplacaram completamente no nosso país, que é, por exemplo, o steel frame. A gente vai fazer toda uma estrutura com perfis metálicos e depois vem só preenchendo os vazios com essas placas de MDF. Isso torna a construção muito mais ágil e muito mais limpa. Porém, a gente aqui no Brasil tem um costume, né? Assim, é tradicional que a gente faça as paredes com alvenaria. Os clientes têm a impressão de que aquilo é muito mais resistente e tudo mais, ok? Algumas pessoas, né, até têm receio de quebrar uma parede dessa. Porém, não é tão frágil assim, ok, pessoal? A gente às vezes tem a impressão de que é só uma placa de gesso ou de MDF, e, poxa, é muito frágil. Mas quando você instala da maneira correta, fazendo os travamentos corretos nos perfis metálicos, você percebe que existe ali uma resistência mesmo, né? Que conseguiria resistir normalmente à utilização. Em relação ao rendimento, pessoal, das nossas alvenarias, a gente vai ter, para cada tipo de tijolo, um rendimento específico. Como é que a gente descobre esse rendimento? Eu vou ter que imaginar como esse bloco estará assentado, como é que eu vou colocar ele para formar a minha parede, e vou ter que dividir a área que fica à vista pela área total. Na verdade, eu vou dividir o contrário, né? A área total que deve ser preenchida pela área de um bloco. E essa área será a área da face que fica exposta, ok? Então, no caso, tijolinho, é muito comum que a gente assente ele deitado. Já o tijolo baiano, né, o tijolo convencional, a gente coloca ele com a altura à mostra, né, a altura e comprimento, ok? Então, se eu dividir a área total pela área de um bloco, eu sei quantos blocos eu utilizo para fazer aquela área total. Esse rendimento que está aqui, ele não está pegando uma área genérica, ele está pegando 1 metro quadrado. Então, a gente vai perceber que se eu dividir 1 metro quadrado pela área do meu bloco, eu vou ter um rendimento, ou seja, eu vou ter a quantidade de peças necessária para preencher 1 metro quadrado. Então a conta é muito simples, né? Muito trivial, só que às vezes nos foge esse entendimento, ok? Então a gente percebe aí, né? Que para cada tipo de tijolo, para esses aqui que eu trouxe, né? Tijolo maciço comum, por exemplo, a gente vai utilizar 80 peças para preencher 1 metro quadrado, ok? Classificação quanto ao tipo de assentamento dos tijolos, pessoal. A gente pode ter paredes de 1/4 de tijolo, que é você pegar vamos falar de todos os tipos, né? Parede de 1/4, de meio tijolo, de um tijolo ou parede oca. A parede de meio tijolo é a parede que a gente está acostumado, com o tijolo em pé, ok? A parede de 1/4 é você pegar esse tijolo que está em pé e dividir ele ao meio. Vocês percebem pelo esqueminha que está ali, ó, que eu tenho no tijolo em pé, me aparece 2 furos, né?
eu vou dividir no meio. Então, meu 1/4 de tijolo ficaria metade de um tijolo em pé, que é uma parede muito frágil, né? Ela não tem muita estabilidade, ok? A parede de meio tijolo é essa parede com tijolo em pé. A parede de um tijolo é a parede que tem o tijolo deitado, ok? E a parede oca é quando eu deixo um espaço entre duas paredes. Eu vou fazer, por exemplo, duas paredes de meio tijolo e vou deixar um espaço aberto aqui dentro, ok? Essa parede oca aumenta aquela propriedade de isolamento térmico e acústico, ok? Então, em alguns casos, será necessário realizar esse tipo de artimanha, okay? De método, né? Em relação aos vãos das alvenarias, pessoal, no caso das portas, os vãos já são destacados na primeira fiada de assentamento. Então, eu venho colocando os meus blocos, e onde eu tenho uma porta, eu já tenho que deixar vazado, ok? Então, eu já vou deixar aqui, né, o vazio da minha porta logo na primeira fiada. Já quando eu tenho janelas, o vão não está logo no piso, né? A gente vai ter uma altura até chegar na janela. Essa altura a gente vai chamar de peitoril, ok? Esses vãos de janela, então, eu vou preencher até chegar na altura dela e depois vou deixar os vãos abertos, certo? É interessante para as janelas, para as portas também, né? Que a gente utilize uma viguinha de concreto em cima delas. Para o caso das portas, basta uma viguinha em cima. A gente chama isso de verga. No caso das janelas, você precisa tanto de uma verga em cima quanto de uma viguinha embaixo, que a gente vai chamar de contraverga, ok? Então, essas vergas, né, e contravergas, devem passar pelo menos 30 centímetros de cada lado, ou 1/5 do vão da minha porta ou janela, ok? Para o caso de vão sucessivo, você tem várias janelas, umas do lado da outra. Você pode utilizar optar, né, por uma única verga. No caso também, portas, né, uma do lado da outra. Você pode optar por uma única verga que vai satisfazer todas elas, ok? Por que a gente deixa essa verga, né, pessoal? Porque no vazado, né, a hora que o tijolo fizer a curvatura aqui, e esse vazado da porta ou vazado da janela, as extremidades desse vazio tendem a acumular tensões. Então, esse acúmulo de tensões nas extremidades faz com que a nossa alvenaria trinque, porque ela não consegue resistir a essas tensões, esses acúmulos de tensão, e elas acabam trincando. Então, vai aparecer, por exemplo, se a sua casa, né, tem uma janela aí, é muito comum que as pessoas, principalmente construções antigas, né, não coloquem essas vergas e contravergas. Então, você pode perceber que nos cantos das janelas tem umas trincas aí a 45 graus, que estão subindo ou descendo, ok? Então, tá aqui, né? A gente vai ter a colocação das alvenarias, cada fiada de alvenaria eu vou colocando, o vão da porta eu já deixo aberto desde a primeira fiada, lá de baixo, e a minha janela, ela vai estar aberta somente depois que eu vencer a altura do meu peitoril. Claro, né? Eu devo descontar a questão da contraverga, né? Da porta eu tenho que deixar o espaço da verga, ok? Então, é interessante lembrar disso. No final, a gente vai ter ali uma cinta de amarração. É onde a gente vai fazer o encunhamento das alvenarias. Critérios gerais para execução de alvenaria. Pessoal, execução de uma parede. Como é que a gente faz? Primeira coisa, eu vou molhar o tijolo para que o mesmo não absorva a água da argamassa. Você vai colocar lá o seu tijolo, se ele tiver total, acabou de tirar do sol, e vai colocar a argamassa em cima. Ele vai sugar a água da sua argamassa, ok? Na hora de subir as paredes, as fiadas devem sempre estar no mesmo nível. Como é que eu verifico isso? Você pode colocar linhas, por exemplo, a cada fiada, ok? Ou o seu pedreiro vai ter que ir utilizando o nível de mão. Então, a cada tijolo que ele colocar, ele vai lá e confere o nível de mão entre o anterior que ele colocou e o que ele acabou de assentar. Então, tem um tijolo de cá, um daqui, e você vem com o nível de mão e coloca aqui em cima, ok?
No mesmo andar, não deve ser alterado ou alternado o tipo de tijolo. Você não pode ficar modificando o tipo de alvenaria no meio do seu pavimento. Isso não é muito interessante. Por quê? Porque você pode modificar a forma de assentamento, por exemplo, e aí seu pedreiro se perde e acaba assentando os blocos de maneira equivocada, ok? E o outro contraponto é a questão do revestimento de argamassa. Na hora de fazer o reboco disso, você vai ter um pouco mais de complicação. Imagine só, né? Você está colocando o tijolo com uma largura, aí o próximo você coloca mais largo, depois você volta mais fino. Então você vai ter problemas se você precisar, evidentemente, né? De um único nível, de um único alinhamento para reboco, tá? A gente é necessário, né, que a gente coloque alguns paramentos verticais. A gente utiliza esses paramentos como se fossem os pilares mesmo, né? Então é interessante que a gente tenha um paramento totalmente vertical. Como é que a gente confere isso, pessoal? Através do prumo, tá? Então, você vai lá com um prumo, né, um prumozinho de mão, e confere isso aí, ok? Seguindo os nossos critérios. O serviço deve ser iniciado pelos cantos principais, o que vai facilitar o alinhamento das paredes, porque eu vou esticar uma linha entre esses cantos já levantados, fiada por fiada. As juntas dos tijolos devem ser desencontradas. Então, você nunca vai colocar um acúmulo de tijolo um sobre o outro sem que haja alternância. Por quê? Essa alternância, né, das juntas é que vai fazer uma espécie de amarração entre os tijolos, conferindo maior resistência e estabilidade para a minha parede. Atingindo a altura de 1,5 m de assentamento, eu preciso prever alguns andaimes para que meu trabalhador trabalhe sobre eles, ok? A argamassa, né? Normalmente a gente vai utilizar uma argamassa de assentamento com traço de 1:8 de cimento e areia, tá? O respaldo das alvenarias deve ser arrematado com uma cinta. Então eu vou criar uma espécie de cinta, que é esse acunhamento, né? Ou encunhamento, ok? Eu vou colocar ali, eu posso colocar, por exemplo, tijolinho para fazer esse encunhamento. Então eu venho com um bloco cerâmico até chegar bem perto da minha viga, esse espaçamento que sobrou aqui, eu vou encher de tijolinho e jogar massa para que ele fique preso ali, ok? Então tá aqui, né, um esqueminha para a gente conferir a primeira fiada, como é que a gente deve fazer. Primeiro eu confiro a modulação, distribuindo os meus blocos em argamassa. Depois eu coloco a argamassa iniciando pelos cantos. Vou conferindo o nível de cada bloco que eu estou assentando. Confiro o prumo. Depois eu faço um alinhamento com a régua e finalizei, né? Está pronta aí a nossa primeira fiada. A gente vai ter então, pessoal, esses cantilhões ou o que ele falou lá, que são o paramento, né, que deve estar completamente vertical. Daí eu vou fazendo, posso ir esticando linhas, por exemplo, a cada fiada, para ir assentando de maneira correta os meus blocos. E lá no final eu preciso fazer um respaldo, né, que é essa cinta, esse encunhamento. Ok? Outros critérios que a gente tem. Se o seu paramento é um pilar, você deve preparar a superfície do seu pilar para receber o contato com a alvenaria. Por quê? Muita gente fala o seguinte: poxa, eu construí toda a estrutura, aí quando eu fui colocar os tijolos, com pouco tempo, estava tudo trincado. Evidentemente, vai haver essa trinca. Por quê? O seu pilar é de concreto armado. Ele vai dilatar, ele vai trabalhar de uma forma. O seu tijolo cerâmico é de outro material. Ele vai trabalhar diferentemente. Ele tem menos capacidade de dilatação. Logo, a junta entre eles vai abrir, porque eles trabalham de maneira diferente, porque eles se dilatam de forma diferente. Então, para isso, o que a gente faz? A gente preenche não, né? A gente passa uma argamassa colante aplicada com uma desempenadeira dentada. Eu preciso que essa argamassa fique com os dentes à mostra, né? Vamos dizer assim. Depois eu vou fixar algumas âncoras, né? Vamos dizer assim, alguns
pedaços de aço, eu vou colocar ali para servir de ancoragem mesmo para a minha alvenaria, ok? Por fim, eu quero trazer esse exemplo para vocês de como é que a gente consegue calcular a quantidade de tijolos cerâmicos que eu vou utilizar na minha obra. Como eu disse para vocês, a nossa quantidade de tijolos vai ser lá, a gente pode pegar ou por aquele rendimento, né, por metro quadrado, mas eu prefiro que vocês façam o cálculo efetivo da área. Como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que pegar, vou fazer o levantamento de toda a área de alvenaria que eu vou precisar, a área das minhas paredes, e depois vou dividir pela área de um tijolo, ok? Vamos imaginar o seguinte caso, ó. A gente tem aí, ó, 5,30 por 5,30. A gente tem uma edificação que é quadrada, ok? Se a gente fosse pegar, por exemplo, só uma parede, imagine só, né? Eu vou ter essa parede da porta, por exemplo, a porta de entrada lá. Ela tem 5,30. Qual que é o pé direito da nossa edificação? No caso, esse exemplo, ficou faltando o pé direito, mas vamos considerar que é de 3 metros, só para facilitar para a gente. Tá? Então, eu tenho uma parede de 5,30 de comprimento por 3 metros de altura, ok? Se eu pegar 5,30 e multiplicar por 3, eu vou ter 15 metros e 90, ok? Tendo essa área, é preciso lembrar o seguinte: na minha porta, vai tijolo? Não, né? Então, eu vou descontar os vazios. Aqui, pessoal, esse desconto dos vazios vai muito do critério de cada pessoa, de cada engenheiro. Por quê? Olha só, a gente vai ter que colocar, muito provavelmente a gente vai utilizar tijolo cerâmico convencional, né? Aquele de 9 por 19 por 29, ok? Tendo esse tijolo em mente, a gente sabe que o desperdício dele, né, ele é muito frágil, então qualquer coisa ele rompe, ele quebra e tudo mais. Então a perda desse tijolo, ela é considerável, ok? Então eu posso descontar todos os vazios para saber efetivamente a quantidade de tijolos e depois colocar uma margem de segurança, ou eu posso desconsiderar os vazios, imaginar que esses vazios não existem, que tudo é completo de alvenaria. E aí eu adiciono uma margem de segurança menor, ok? Isso aí vocês vão ter que analisar melhor, principalmente quando vocês estiverem montando o orçamento para as obras, correto? Então, a gente pode optar por descontar ou não, desde que isso seja informado, ok? Porque na hora de você comprar o seu tijolo, né, você vai ter que ter uma margem de segurança em cima já, ok? Então vamos imaginar que a gente não vai descontar as aberturas, ok? Eu vou colocar direto, como se tudo fosse alvenaria. Então vamos lá, eu tenho 5,30 multiplicado por 3. 5,30 vezes 3 vai me dar 15,90, ok? Então eu tenho 15,9 metros quadrados para ser preenchido de alvenaria, correto? Qual que é a área que vai ficar aparente de um tijolo? Imagine só, pessoal. Eu tenho o tijolo de 9 por 19 por 29. O 9 vai ser a menor espessura dele, onde tem os furos. Essa parte fica à mostra? Não. A parte que vai ficar à mostra, então, será aquela que tem algumas achuras aqui, né? É a face lateral dele, que ela vai ter 19 de altura por 29 de comprimento, ok? Então, se eu fizer essa conta rapidamente aqui, até pegar o auxílio da calculadora para facilitar para a gente. Se eu pegar 0,19 vezes 0,29, eu tenho 0,0551 metros quadrados. Se eu pegar os 15,9 metros quadrados de parede e dividir por 0,0551 e colocar igual, né? Eu vou ter uma quantidade de 288,56 tijolos. É possível ter 0,56 tijolo? Você vai comprar lá, não, me vê meio tijolo? Não existe. O cara não vai te vender isso, né? Então, você vai arredondar de novo para cima, né? Assim como a gente fez na última aula. Então, eu vou ter 289 tijolos.
para fazer uma parede, ok? Então aí fica, né, o exercício de vocês calcularem todas as paredes. Seria interessante vocês pensassem na questão de tirar os vãos. Por quê? Quando eu tiro o vão, eu devo ficar atento ao peitoril. Além disso, né, no caso das janelas, ao peitoril e à parte que continua tendo alvenaria sobre a janela, assim como a porta. No meu caso aqui, ó, eu tenho o final da porta e acima da porta continua tendo alvenaria. Então eu vou pegar a minha área total e vou descontar a área dos vazios. Com isso já teria a área que vai ter só tijolo, ok? Beleza? Então, gente, por hoje é só isso. Agradeço a vocês. Até a próxima.